Olá, irmãos. Professor Marlon Almeida aqui para a nossa gravação, para a nossa aula número 9 do nosso módulo, do nosso curso chamado Breve Introdução à Educação Cristã Clássica. Vamos começar orando, né? Obrigado, Senhor, por mais essa aula, por mais esse tempo, por mais esse momento. Obrigado por esse tempo precioso em que nós estamos aprendendo sobre educação cristã clássica e nós te pedimos que esse aprendizado nos mova em direção a apreciar a educação que sempre foi orientada segundo as Escrituras e segundo o Trivium, que é o método de ensino que pelo menos a minha aparenta ser um método que reflete a Trindade, reflete o próprio Deus, o próprio Senhor mesmo. Portanto, eu te peço em nome de Jesus que a gente aprenda do Senhor a apreciar e aplicar, na medida do possível, os métodos, as ferramentas de aprendizagem do Trivium e da educação cristã clássica à luz das Escrituras, como a gente tem aprendido. Em nome de Jesus, amém. Então vamos lá. Nessa aula 9, nós vamos falar sobre a ênfase das artes do Trivium, uma abordagem a partir da ferramenta, a partir da ideia de ferramenta. Não sei se esse texto aqui ficou muito adequado, mas a partir da ideia de que é uma ferramenta. Isso aqui é importante já para a gente mencionar aqui a ideia de método, tá certo? E eu estou sempre usando a analogia do escultor, né? O escultor que obviamente precisa conhecer sobre a madeira sobre a qual ele vai trabalhar, né? A precisa conhecer ali a estrutura da árvore, do tronco, da madeira, né? A espessura, a textura, enfim, a firmeza ou não, né, de determinado tipo de madeira, mas ele não poderá focar apenas nisso, porque quando for colocado nas mãos dele as ferramentas, o martelo e eu esqueci o nome daquela outra ferramenta que eu falei na aula passada, esqueci. Ele provavelmente não saberá fazer nada com aquela madeira, né? Então é por isso que a educação moderna tem insistido nos conteúdos e quando outro dia um aluno me perguntou, uma aluna me perguntou, professor, eu não consigo lembrar de nada que eu vi no segundo bimestre, no primeiro bimestre, quer dizer, e a gente está terminando o terceiro agora, né? Então a ideia aí é que aprendeu muito conteúdo, mas não aprendeu como utilizá-lo e, portanto, perde, esquece, né? E o Trivium, a educação clássica, ela foca na ferramenta mais do que no conteúdo, né? O conteúdo, na verdade, no Trivium é utilizado principalmente pela razão óbvia de que você precisa de algum tipo de conteúdo para trabalhar a ferramenta que você aprendeu, né? É claro que isso não é negligenciado, mas eu quero dizer para você que quando o contrário acontece, ou seja, quando a ferramenta de aprendizagem é completamente negligenciada, você tem uma enganação, na verdade, né? Você acha que está aprendendo quando você está vendo só conteúdo, mas você não está aprendendo a fazer nada com aquele conteúdo. Você não está aprendendo a fazer ligações, por exemplo, com aqueles conteúdos, né? Principalmente porque a educação moderna procura fragmentar tudo em temas, né? E às vezes é difícil, por exemplo, eu vou citar daqui a pouco um livro de história do Brasil, para uma razão específica mais lá para frente na nossa aula, e o autor, apesar de ele seguir uma orientação cronológica, ele divide muito mais por tema do que divide também por tema com muita ênfase. E aí o aluno às vezes fica confuso em ligar, por exemplo, o indígena com o escravo, por exemplo, no Brasil colonial, né? Mas enfim, essa é uma característica da educação moderna, que é desfragmentar, aliás, é fragmentar ao máximo os conteúdos, né? Então vamos lá então. Eu coloquei esses quadros aqui para a gente falar um pouco sobre eles, e quando a gente fala de Trivium, a gente está falando de 3 vias, né? Portanto, são três ferramentas, vamos dizer assim, e a gente também está falando sobre períodos, né, do aprendizado. Se você pensar, por exemplo, numa escola normal, escola de crianças, né, escola como qualquer outra, você vai dividir mais ou menos assim, colocando da pré-escola até o 5º ano a fase que a gente chama de gramática. Daqui a pouco vai ter mais detalhes sobre essas fases aí. Do 6º ao 9º ano
a fase da lógica, e o ensino médio brasileiro, que é primeiro, segundo e terceiro anos, ficaria com a fase da retórica. Existem variações, inclusive eu até coloquei essa daqui porque o livro fala sobre essa. Eu tenho preferência por uma variação que divide de pré-escola ao quarto ano. Eu prefiro assim, ao quarto ano, o período da gramática, né? Depois do quinto, e eu vou explicar por quê, do quinto ao oitavo, e depois do nono ao... Eu vou colocar 12º aqui, mas você imagina aí que é o terceiro ano do ensino médio. Eu vou te dizer por que eu tenho preferência por essa. Na verdade, eu tô defendendo a minha preferência por essa maneira, também, lembrando que essa é uma maneira utilizada também, certo? Não é uma adaptação partindo da razão da minha preferência. A razão da minha preferência é que faz muito sentido, não sei se faz mais sentido, mas faz muito sentido dividir toda a história. Vamos colocar aqui, vou colocar aqui da pré-história. Aliás, pré-história não, porque vou colocar aqui da antiguidade. Antiguidade vai mais ou menos, vamos colocar aí mais ou menos eu vou colocar as datas bíblicas, tá? Para a gente ficar dentro da perspectiva bíblica, né? Tem gente que vai arrepiar os cabelos aí quando eu disser que eu acredito que o mundo tem cerca de 7.000 anos e, portanto, 5.000 antes de Cristo seria a primeira parte da antiguidade, tendo a segunda. Daqui a pouco eu explico por que 4 anos aqui seria interessante. A segunda é a idade média. Aliás, eu coloquei era para colocar de 5.000 a 476, eu acho que a gente coloca, depois de Cristo. A idade média iria de cerca de... Eu vou colocar cerca de aqui, porque esse aqui é a queda do Império Romano no Ocidente. Cerca de 476, eu acho que é 476, a 1.500, mas 1.490 e qualquer coisa, vai arredondar para 1.500 aqui, que é a queda do Império Romano do Oriente. Depois a gente teria a modernidade, idade moderna, vou colocar aqui. Vou colocar também aqui idade antiga, porque fica mais... Idade antiga. Antiga, isso. Idade média, idade moderna, que vai, portanto, de cerca de... Eu vou precisar colocar o antes aqui, não, porque senão fica gastando muito tempo, mas vai até, claro, de 1.500, né, até 1789, que 1789 é a data da Revolução Francesa. Claro que precisaria de um outro momento para explicar por que a gente considera essa data aqui como o fim da modernidade. E o que a gente chama de idade contemporânea porque é a nossa idade contemporânea a nós, que vai até hoje, né? Certo? Então, quando a gente separa dessa forma aqui, você percebe que são 4 períodos. Então, esses 4 períodos seriam divididos para cada ano. Então, por isso que seria... na verdade, aqui eu coloquei da pré-escola até o 4º ano, mas da pré-escola até... agora eu esqueci quantos anos são. Quantos anos são na pré-escola. Mas enfim, pré-escola ao que a gente chama de ensino fundamental 1. E aí o ensino fundamental 1 é do 1º ano ao 4º. Aí sim dá certinho aquilo que eu falei, entendeu? Então, ao 4º ano, aí você tem... vou colocar aqui pré-escola ao 1º ano. Não, tá, deixa assim. Então, olha só o que eu estou querendo dizer com isso. Você pega aqui a idade antiga e dá ela no 1º ano, idade média no 2º, idade moderna no 3º, idade contemporânea no 4º. Isso tudo dentro de uma perspectiva da gramática, tá certo? Ainda vou falar mais sobre isso hoje, você vai ter um pouco mais de noção do que eu estou falando sobre isso. A gente também pegaria essa primeira parte aqui na noção da gramática, certo? Na noção ou na orientação da gramática. Depois a gente faria a mesma coisa lá no
no, no, no que a gente chama no Brasil de ensino fundamental 2, só que na minha percepção aqui, uma orientação clássica, a gente faria a idade antiga no quinto ano, certo? Depois a idade média de novo, tudo de novo, né? Tudo repete. No sexto, idade moderna no sétimo e idade contemporânea no oitavo. Não se assuste com essa ideia de repetir, porque já é assim hoje em dia nas escolas modernas, tá? Eu, por exemplo, ensino para o meu aluno que é de sexto, sétimo e oitavo, eu ensino toda a história, sexto, sétimo e oitavo, mais ou menos parecido com isso aqui, e depois ele vai aprender de novo toda a história do nono, décimo, décimo primeiro, décimo segundo, certo? Então já é assim. E depois eu volto e faço a mesma coisa, idade antiga no nono, média no décimo, moderna no décimo primeiro, contemporâneo no décimo segundo, seguindo uma orientação, uma perspectiva da retórica, certo? Deixa eu baixar um pouco aqui para dizer o que significaria isso. Da pré-escola até o quinto ano, e isso aqui repetindo que essa é uma das formas, mas eu prefiro essa outra aqui, por causa da questão da história, né? Como eu disse, eu não prefiro por causa da questão da história e criando essa forma nova, não, ela já existe. E ela existe por causa dessa diferença, dessa divisão aqui mesmo, ó. Certo? Então, ó, da pré-escola até o quinto ano você teria um período que onde as ferramentas do aprendizado são a gramática, mas olha só que interessante, hein? O aluno aprende, lembra, sempre procure se lembrar que a palavra gramática que não significa gramática da língua portuguesa ou da língua inglesa, significa a primeira aproximação que uma pessoa tem sobre qualquer coisa, os fundamentos, os rudimentos, né? Então, ele vai aprender matemática, você vê que repete, ó, matemática, matemática e matemática, certo? Ciências, ciências e ciências. História, aí no caso da história eu já te falei ali como é que era, né? Seria idade antiga e moderna, desculpa, idade antiga, média, moderna e contemporânea aqui, idade antiga, média, moderna e contemporânea aqui, idade antiga, média, moderna e contemporânea aqui, certo? Literatura também nos três fases, só que aí lembrando que do sexto ao nono a literatura terá uma abordagem da lógica, né? Lembrando que no ensino médio tudo isso terá uma abordagem retórica, a gente vai voltar a falar sobre isso ainda hoje. E artes também é a mesma coisa, artes é a mesma coisa, né, que vai ser ensinado nos 3 anos, desculpa, nos 3 ciclos. Bíblia e teologia, aqui você está vendo uma coisa que você não vê na escola do seu filho, né? Bíblia e teologia também a partir de uma abordagem gramatical, né, a partir de uma orientação da gramática, depois a partir de uma orientação da lógica e depois a partir de uma orientação da retórica, tá certo? Então isso daqui é o modelo do Trivium, é uma parte do modelo, claro, né? Do Trivium, a palavra Trivium sempre significando 3 vias, a primeira via é a gramática, a segunda a lógica e a terceira a retórica, né? Vamos lá, ao longo de cada etapa, aí eu estou só explicando aqui em texto, né? Ao longo de cada uma dessas 3 etapas, as mesmas, eu coloquei entre aspas aqui disciplinas ou matérias, acho até que a palavra matéria é melhor, mas as três mesmas matérias. Fala, Alessandro. Estou gravando aqui, mas só para voltar. As três, as matérias se repetem nas 3 etapas, só que sempre observando cada uma delas uma orientação diferente. A primeira na gramática, a segunda na lógica e a terceira na retórica, né? Então, levando em consideração cada uma num período diferente. Outra coisa também que é importante observar é que isso aqui está num livro que eu, inclusive, não me lembro de ter citado ainda nas nossas aulas, mas ele é incontornável aí para a gente aprender educação cristã clássica, que é o livro da Dorothy Sayers, Dorothy Sayers, que se chama, não é, na verdade, não é nem um livro, ele é um livreto, ele é 40 páginas, se eu não me engano, chamado Ferramentas do Aprendizado. Ferramentas do Aprendizado. E nesse livro, a Sayers, ela diz o seguinte, ela observa, aliás, ela observa não, ela menciona uma observação que ela já vinha fazendo, de que as crianças, assim, quando eu falo crianças, eu estou falando até o final do ensino médio, né, as crianças e adolescentes, de que as crianças elas têm uma facilidade, elas têm não é nem facilidade, elas têm isso é uma estrutura mental e intelectual da criança de ter
em cada ciclo de idade, e o ciclo de idade eu tinha colocado numa outra aula, em cada ciclo de idade ela tem uma capacidade diferente para aprender uma mesma coisa. Então, por exemplo, na gramática, que vai da pré-escola até o quinto ano, a criança aprende melhor com informação factual, ou seja, você quer ver um exemplo? Eu dou aula de História e Geografia, certo? Nessa idade, são as idades melhores até o quinto ano, para as crianças memorizarem, aqui tem memorização também, ó, acho que eu coloquei lá na frente, para as crianças memorizarem as capitais dos países, por exemplo, as capitais dos estados brasileiros e assim por diante. E isso não deveria ser considerado irrelevante, mas o que acontece é que tenho falado isso nas últimas aulas, a educação moderna faz parecer que repetição é algo do passado, que é algo retrógrado, né? Que é algo que não funciona mais. Ora, como é que não funciona, gente? Nós que somos cristãos, a gente ensina os nossos filhos, e nós mesmos fazemos memorização de versículos bíblicos, né? Para a gente ter os versículos sempre à mão, quando a gente precisar evangelizar, por exemplo. Então não é possível que isso seja ruim, né? Então é nessa idade também que eles aprendem melhor os vocabulários, as palavras de vocabulário, sintaxe, e fazem isso através de canto, recitação, leitura, é claro, sem leitura não tem educação clássica. Sem leitura não tem nem como conhecer Cristo, por exemplo, né? Porque Cristo se revelou através da palavra escrita, né? Que é a Bíblia, né? Aliás, o próprio Cristo é a palavra, né? Então, crente não tem como dar desculpa de que não gosta de ler. Crente pode até não gostar de ler, mas ele tem que aprender, né? Tem que aprender a gostar. E experimentos diversos. Então, essa é a fase em que nessa fase, a criança até o quinto ano aprende melhor a partir dessas maneiras aí. Do sexto ao nono ano, a criança aprende melhor princípios, relações entre as matérias, né? Quando eu digo entre as matérias, aqui é a relação entre história e geografia, a relação entre a história e teologia, relação entre a Bíblia e a teologia, relação entre ciência e matemática, relação entre matemática e língua portuguesa, né? Já que existe uma relação entre as duas. Então é nesse período que a criança aprende melhor essas relações. E ela faz isso através da lógica. É o período em que a criança faz a pergunta sobre o sentido das coisas, né? Daqui a pouco eu vou voltar aqui no Boris Fausto. E usa o raciocínio, o debate, a discussão, né? Eu queria citar um exemplo aqui que eu estou usando em sala de aula exatamente essa semana. Eu estou trabalhando com o Trivium na sala de aula com os meus alunos. E quando eu digo para eles que eles têm que fazer uma análise, uma avaliação se o texto que eles estão lendo faz sentido, eu uso um exemplo. Eu não tenho esse exemplo aqui agora porque o livro não está comigo, mas eu sei ele de cor. O Boris Fausto está falando dos índios, dos indígenas, dos nativos no Brasil colonial, e ele começa um parágrafo dizendo assim, mais ou menos assim: de fato, o que aconteceu com a chegada dos portugueses ao Brasil para os índios foi uma catástrofe. E aí ele diz isso e ele te prepara para uma catástrofe que ele vai apresentar, certo? Essa é mais ou menos a ideia. Só que ele vem e diz o seguinte: para os indígenas, os portugueses e principalmente os padres eram vistos como xamãs, que viajavam de tribo nas tribos, né? Trazendo cura, profecias, histórias de um tempo de prosperidade, de abundância. Olha só, faz sentido isso? Primeiro ele apresenta dizendo que é uma catástrofe. E depois ele diz que a partir da perspectiva do indígena, isso era bom, porque era visto como um xamã, como, né, como uma pessoa que traz, que está dentro da sua cosmovisão religiosa e que traz informações dentro da cosmovisão religiosa. É claro que eu também não estou sendo inocente aqui de dizer que os indígenas passaram todo o tempo acreditando nisso, porque não é isso que aconteceu. Mas acontece que o que não faz sentido? Ele apresentar como uma catástrofe e dizer que essa era a perspectiva do indígena quando conhece o português pela primeira vez, né, o europeu. É claro que depois ele vai desenvolver no livro as maneiras, né, através das quais os portugueses causaram todos esses problemas para os indígenas, né? Mas isso é só um exemplo de como que nessa época, nesses anos aqui, os alunos estão aprendendo a avaliar os textos de forma lógica, né? No período da retórica, a Sayers observou que do 10º ao 12º ano o jovem está interessado num discurso eloquente, numa escrita persuasiva e no posicionamento. Ele aprende o que faz sentido, o que tem lógica, o que não tem, e se posiciona, né? Ou seja, ele pode, por exemplo, sei lá, em relação à questão do indígena, ele pode se posicionar, não que seja necessário, mas ele pode se posicionar em favor do indígena ou do português, só para dar um exemplo rápido aqui, né? Isso que eu vou falar aqui agora tem mais ou menos a mesma perspectiva.
A Sayers diz que essas fases elas dão um nome um primeiro até bem engraçado, que é a fase do papagaio, que é quando as crianças cantam, memorizam, repetem tudo à sua frente. O Miguel tem 9 anos hoje. O Miguel, às vezes, a gente vai no mercado fazer compra e o Miguel nunca vai no mercado sozinho, claro, né? Ele tem um mercado do lado de casa que a gente vai lá comprar coisa rápida lá. E eu já percebi algumas vezes, não foi só uma vez, mas eu já percebi algumas vezes que o Miguel fica passando uma musiquinha de propaganda do próprio mercado lá no som e o Miguel canta aquela música de cor. E eu, às vezes, tenho a impressão de que eu nunca ouvi essa música. E o Miguel já ouviu, porque ele foi comigo no mercado. Obviamente, se eu fui com ele, eu ouvi também. Mas ele canta de cor a letra. Ele canta propaganda. A propaganda começa a passar, ele canta de cor. Por que ele faz isso? Porque ele está na fase da memorização. Então é nesse momento que eu tenho que aproveitar, já que eu sei disso, como pai, como educador, é esse momento que eu tenho que aproveitar para ensinar para ele as capitais de todos os países. As capitais dos estados brasileiros, né? As moedas dos países, enfim, uma série de outras coisas que ele pode, os versículos bíblicos, é claro, né? E assim por diante. Na fase da lógica, a criança está na fase atrevida. Olha, gente, vou falar uma coisa para vocês. A educação cristã clássica, ela se reflete na realidade mesmo. Na verdade, ela é uma percepção da realidade. Porque eu dou aula, eu tenho né, o Miguel, tem 9 anos, o Arthur tem 11, e eu dou aula especificamente para sextos, sétimos e oitavos. E eu sei que isso aqui, ó, não tem nada mais verdadeiro. É a fase que a criança está atrevida. É quando a criança desafia a autoridade. É quando a criança pergunta como as coisas funcionam. Né? O Miguel não se importa em como as coisas funcionam. O Arthur, que tem 12, já vai fazer 12 agora nesse mês, ele já pergunta, né, como as coisas funcionam, por que as coisas são como são. Né? Não sei se esse porquê está certo, eu devia ter procurado, mas eu não pude. Estava com pressa. E ele gosta de debater, discutir. Tudo bem que o Miguel tem a sua parcela, sua proporção de discussão e de debate também, mas o Arthur é imbatível, ele está sempre querendo discutir. Né? Por quê? Por causa da idade. E a gente que sabe disso tem que aproveitar, eu tenho que ensinar ele a discutir corretamente. Né? No período da retórica, que é a fase da vitória, eu tenho os 3 filhos hoje, assim, enquanto eu estou gravando esse curso, é legal demais, porque eu tenho um filho em cada fase. O Miguel está na fase da gramática, o Arthur já está entrando na fase da lógica, e a Vitória acabou de entrar na fase da retórica. Né? É a fase poética, é a fase quando os adolescentes estão mais interessados no pensamento criativo, estão preocupados com a expressão inventiva. É a fase que o adolescente se apaixona, ou sei lá, acha que se apaixona, pensa que se apaixona, né? E vai escrever poema para namorada, né? Eu escrevia poesia, poema quando era adolescente, né? E com certeza absoluta é exatamente nessa idade, a partir dos 14, 15 anos, né? Então não é incontornável essa informação. Essa informação é real, ela representa a realidade, né? E isso é algo sensacional. Então, na idade de 5 a 11 anos, que é o período da gramática, e é a fase do papagaio, a criança aprende na linguagem gramática, sintaxe, estrutura e vocabulário. É a fase dos filólogos, né, onde ele aprende os fatos básicos e fundamentos através do método do canto, da declamação, da repetição. E, obviamente, ele terá uma escrita com clareza, uma narrativa e uma descrição também. Né? Essa é a fase da gramática. Na lógica, de 11 a 14 anos, a criança está na fase atrevida, a linguagem terá raciocínio, debate, obviamente clareza, porque o trivium trata de clareza, né? São os filósofos nessa época, né? Não mais filólogos, não estão descobrindo lá o texto original e tal. São os filósofos. Aprendem princípios e relações. Acho que eu coloquei isso em algum lugar para cá. Não, coloquei lá embaixo, não à frente. Não, foi aqui mesmo. Eu tenho certeza que eu escrevi isso em algum lugar. Foi aqui. Princípios, relações, foi isso mesmo. O método é o do argumento, da discussão, do debate, e obviamente que isso tem que ser feito segundo a lógica, né? Porque afinal de contas, se a coisa não faz sentido, para que defender? Né? Muito pelo contrário, se a coisa não faz sentido, tem que ser contra ela. Né? Eu tenho uma opinião, eu tenho um exemplo polêmico sobre isso. Se você quiser, você me pede no privado. Eu não tenho coragem de falar isso em público, porque hoje em dia a gente está sendo perseguido facilmente. Né? Mas se você me perguntar depois, eu tenho um exemplo de por que lógica é fundamental na vida do adolescente, para que ele seja um adulto que não faça as bobagens que eu vou te apresentar um dia nesse exemplo, se você me perguntar. A escrita tem a comparação, tem o contraste, tem o elogio, a condenação, e tudo isso de forma argumentativa. Né?
Na retórica, entre os 14 e os 18 anos, é a fase poética, quando o adolescente está mais preocupado com a linguagem, e nessa linguagem ele quer eloquência, beleza, persuasão, ó, persuasão para convencer, por exemplo, na hora do evangelismo, tá vendo como é que é importante? Tá vendo como é que o diabo percebeu exatamente o que significava o trivium e procurou tirar, em uma geração ou duas no máximo apenas, ele conseguiu tirar da mentalidade, inclusive cristã. Crentes não acreditam no trivium. É incrível isso, é incrível. Incrível, incrível. Eu fico impressionado quando eu falo sobre isso para as pessoas e elas não entram, não penetram, porque as duas últimas gerações têm falado sobre educação moderna, criticando a memorização, criticando a teologia e a Bíblia no ensino, desmembrando tudo, fragmentando tudo em partes, né? Em vez de colocar tudo cronológico, assim como Deus fez a criação e mantém a criação, enfim. É a fase onde eles são poetas, porque tem uma comunicação expressiva, uma aplicação em síntese, e o método que utilizam, além da discussão que já é antigo, já é da fase da lógica, os discursos, a imitação, a prática, é onde a sua escrita será persuasiva, legal no sentido de lei mesmo, né? Polêmica, mas não no sentido de provocação, mas polêmica no sentido de reflexiva, né? Poética, obviamente, e criativa, né? Essa é a fase do adolescente retórico, do poeta, na verdade, né? Então eu tenho um filho que é filólogo, um filho que é filósofo e uma filha que é poeta, poetisa, né? Latim e grego apresentam os rudimentos e a estrutura da linguagem, apresentam, né, os dois. Até cerca de 90% das palavras em língua portuguesa derivam do latim ou do grego. Se você aprendeu latim e grego ou aprender latim e grego, você terá uma facilidade muito maior para aprender português. Aprender latim facilita o aprendizado da gramática do português, porque, afinal de contas, a gramática do latim é semelhante à gramática do português, de onde tem origem, aliás, né? Classes de palavras na língua portuguesa, como a palavra verbo, a palavra substantivo, a palavra adjetivo, a palavra advérbio, tá vendo o prefixo ad, né? O prefixo ad é latino, né? Se você sabe o que é o prefixo ad, quando você encontra, você identifica, né? Tem origem latina. O livro é americano, então nos Estados Unidos as pesquisas mostram que a pontuação dos testes GRE e SAT são equivalentes mais ou menos ao nosso vestibular aqui no Brasil. As pontuações são muito maiores, muito mais altas para candidatos que dominam o latim, certo? E eu quero dizer para você que isso são dados comprovados, tá certo? Inclusive no livro tem até o endereço do site que coloca esses dados. Deixa eu ver se eu sigo. Aqui, ó, o livro mostra aqui, quer ver? Aqui, ó. Ó, esse endereço aqui, ó, Promote Latin. Claro que aqui está em inglês, né, mas você tem a minha orientação aí para traduzir. Promote Latin significa promova o latim. promotelatin.org é o site onde você vai aprender, onde você vai pegar esses dados aí, né? O grego dá origem a incontáveis palavras, por exemplo, médicas e científicas. E nesse sentido, quando você identifica, por exemplo, eu já tive ocasiões, algumas ocasiões, não só uma vez, eu já tive várias ocasiões em que eu identifico o significado de uma palavra porque eu sei. Quer dizer, quer ver, por exemplo? Não no caso do latim, do grego, mas no caso do latim. Hoje mesmo, hoje ou ontem uma aluna me perguntou, professor, o que significa manufaturado? E aí eu disse, mano é a palavra que tem latina para mão, fatura é a palavra latina para fazer, manufaturado é feito à mão. É isso, né? Se você sabe o que é mano e você sabe o que é fatura, porque você aprendeu latim, você vai saber o que significa manufaturado, certo? E, portanto, essas são as vantagens, algumas vantagens do grego e do latim que entram aqui também. Aliás, eu não mostrei isso aqui. Aqui, ó, onde você tem literatura, aqui você tem línguas e literatura. Por exemplo, língua portuguesa, no nosso caso brasileiro, latim e grego. No caso dos Estados Unidos, inglês, latim e grego, certo? Essa é a perspectiva de quer dizer, bem superficialmente, é claro, de um currículo de educação cristã clássica, certo? E essa foi a nossa aula número 9. Na próxima aula nós passaremos a um subtítulo do livro chamado Integração dos Estudos ou nos Estudos, tá certo? Então vamos orar pedindo a Deus que nos abençoe nesses nossos estudos. Pai, obrigado em nome de Jesus por mais essa aula, aula 9 do nosso curso Breve Introdução à Educação Cristã Clássica. Te
Peço em nome de Jesus que o Senhor nos permita aprender para que o nosso evangelismo, a nossa adoração ao Senhor e a nossa vida cristã seja melhor e mais proveitosa para a honra e glória do Senhor mesmo. Te peço que o Senhor receba os cultos que prestaremos ao Senhor logo mais e que nós sejamos encontrados pelo Senhor como adoradores que adoram o Senhor em espírito e em verdade. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos, e até a próxima.